Amém, pessoal. Então vamos começar aí mais um Devocional em Comunhão com o tema de hoje, favores imerecidos. E eu vou estar fazendo uma oração aqui para a gente estar começando o nosso Devocional em Comunhão, para Deus estar abençoando as nossas vidas, para Deus estar abrindo nossos entendimentos, para que a gente possa entender a palavra dele com clareza. Amém, pessoal? Então oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, Tu és grandioso, Pai, Tu és poderoso. Senhor, nesta noite, Pai, nós te pedimos, abra os nossos entendimentos, Pai, para entender, meu Deus, a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais, Senhor, que nada, Senhor, é por mérito nosso, mas sim, Senhor, pelos Teus, Pai, favores imerecidos, Pai. Senhor, que o Senhor possa vir nos direcionar, que o Senhor possa vir nos guiar, Senhor, que o Senhor possa vir para nos guardar, meu Deus, e nos livrar de todo mal, Pai. Senhor, te agradeço por esse momento de comunhão, te agradeço por mais um devocional em comunhão, Pai, que o Senhor possa vir tomar a frente, Pai, de tudo, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar então, favores imerecidos. Todo devocional em comunhão, eu tenho falado um pouco a respeito de teologia, né? Quando eu falo a respeito de teologia é isso daqui. É a gente puxar a origem da palavra. Porque quando a gente puxa a origem da palavra, a gente consegue entender melhor o tema que a gente está abordando, entendeu? Então é muito importante que a gente puxe a origem da palavra. E a palavra favor, ela deriva do latim, que significa favor ou favores, que tem um significado completo de uma boa vontade, né? Uma aprovação, um apoio. E quando passamos por provações, experimentamos a boa vontade do Senhor para nos aliviar ou até mesmo para nos testar. Isso acontece muito, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, de modo que possamos alcançar a aprovação do Senhor e por fim receber o apoio. Quando eu falo a respeito de alcançar a aprovação do Senhor, seja em vários, pode colocar vários sentidos da vida, entendeu? Pode ser tipo assim, numa área financeira, pode ser na sua área de busca espiritual com o Senhor, pode ser aprovação em vários quesitos, pode ser a nossa aprovação também, né, que é gratuita por intermédio do Senhor Jesus, e o apoio, né, o Espírito Santo que está sempre nos ajudando, que está sempre nos consolando. Então esse é o apoio do Senhor, né, a fim ali de receber o apoio do Senhor. E os favores de Deus estão em todos os lugares na nossa vida. Muitas vezes somos nós que não percebemos essa dádiva do Senhor. E para falar a respeito aqui dos favores imerecidos, eu separei aqui em 3 tópicos. Porque quando a gente abre a palavra favor, a gente vê 3 palavras em seguida, que é a boa vontade, a aprovação e apoio. E eu quis falar a respeito aqui, né, desses 3 temas, porque esses temas, eles abordam o favor imerecido que a gente recebe do Senhor. E para começar aqui, né, vamos começar pela a boa vontade do Senhor, a boa vontade de Deus. Quero começar falando a respeito da adoção que nos foi concedida por intermédio de Jesus, por intermédio de Cristo. João, do capítulo 1, do verso 12, está escrito da seguinte forma: porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Porém alguns, quando falo alguns, porque nessa época aqui, se a gente for ler todo o contexto de João do capítulo 1, a gente vai ver que Jesus primeiro, ele foi para o seu povo, que era Israel. Primeiro ele foi pregar ali na casa do Senhor. Porém muitos ali não creram nele. Mas aqui fala, porém alguns que creram, né, nele receberam o direito de se tornarem filhos. E a gente crê no Senhor. Então a gente somos filhos. E a gente vai ver que ao decorrer aqui dos favores imerecidos do Senhor, a gente vai ver todos os privilégios que é se tornar um filho do Senhor. E em Gálatas, do capítulo 4, do verso 5 ao 7, olha que interessante, olha o que a Bíblia fala. Para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, e para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração.
O espírito que exclama, Pai, meu Pai. Algumas traduções, né, vai falar, Abba, Pai. Assim vocês não são mais escravos. Vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo que Ele tem para dar aos seus filhos. Então a gente aqui já começa a ver que Deus ele tem muitas coisas para nos dar. Muitas coisas Deus já liberou. Só falta a gente acessar. Isso é uma frase até que muitas pessoas falam, né? Que já está tudo liberado. O que falta acontecer é a gente acessar o que Deus já liberou. E para a gente acessar, a gente tem que caminhar. A gente tem que buscar. A gente tem que ver, né, as áreas que a gente está errando para poder corrigir. E seguir uma vida correta diante do Senhor. Para que Ele possa continuar fazendo a gente ter acesso a essas dádivas. Porque Ele, aqui fala, né, deixa bem claro, né, Ele lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. E eu coloquei aqui na nota, aquele que crer em Cristo ganhará o direito de se tornarem filhos de Deus. Não nos tornamos filhos por mérito nosso, mas sim pela boa vontade do Senhor. E já que somos filhos, Deus dará tudo que Ele tem para nos dar. Porque nós somos filhos. Então aqui a gente vê que tudo que a gente recebe, que tudo que a gente adquire, né, no nosso cotidiano, claro que tem coisas que é do fruto do nosso trabalho, tem coisas que a gente tá pegando ali porque são coisas que a gente tem implantado, né? Porque tudo que você planta, você colhe. Eu gosto de falar uma frase aqui em casa que é o seguinte, né? Se você fazer coisas boas, você vai ter consequências boas, mas se você fizer coisas ruins, você vai ter consequências ruins. Isso é até padrão, né? Isso é a lógica. Então, a partir do momento que a gente trabalha, a partir do momento que a gente busca ter uma vida profissional, tô falando a respeito de fisicamente, a gente vai ter uma vida ali de sucesso, assim, entre aspas, né? Então a gente vai adquirir as coisas. Mas quando a gente fala a respeito, né, do mundo espiritual, quando a gente está caminhando com o Senhor, quando a gente traz essa palavra para a nossa vida, a gente vê, né, que Deus dará tudo o que a gente precisa. Porque nós somos filhos. Ou seja, não é por mérito nosso. Amanhã depois, se começar a abrirem, né, as portas na sua vida, que você possa, né, olhar para isso, né? Quando eu falo você, serve até para mim. Então que a gente possa olhar isso e agradecer ao Senhor. E não se orgulhar que a gente recebe tudo como a dádiva do Senhor. Esse é o favor imerecido do Senhor. A gente recebe do Senhor, porque somos filhos. Somos filhos por intermédio de Jesus. E o próximo tópico aqui fala a respeito da aprovação de Deus. Quando falamos sobre a aprovação, é importante enfatizarmos os favores imerecidos do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Efésios, do capítulo 2, do verso 8 ao 9, olha só o que está escrito. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Olha só o que eu estava falando a respeito do orgulho. Ninguém pode se orgulhar de tê-la. Porque é um presente do Senhor. Isso é um presente do Senhor. Isso é uma dádiva. Isso é um favor imerecido. Entendeu, pessoal? Então, olha só a importância. A gente somos salvos pela graça. Essa é uma palavra até que soa de uma forma padrão, porque a gente escuta isso em tudo quanto é lugar, falando que somos salvos por intermédio da graça. Mas isso é importante a gente ter em mente. É importante a gente não se esquecer disso. Porque a partir do momento que a gente se esquece que somos salvos pela graça, a gente acha que tudo que a gente fizer vai influenciar na nossa salvação. Mas não, meus irmãos. Não é nada disso, porque a gente é salvo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que Deus ele se agrada de você fazer parte do corpo, de você participar, de você evangelizar, de você tomar, né, as dores dos seus irmãos, de você tomar frente do seu ministério, de você fazer a obra para Ele. É claro que Deus se agrada, a gente não está descartando isso, mas é importante a gente entender
que a graça, né, que a salvação ela vem pela graça, que é uma dádiva do Senhor, né, que é um favor imerecido da parte do Senhor. E quando a gente entende isso, a gente não se orgulha, porque a gente vê que não depende de nós, dos nossos esforços, né, das nossas obras, e sim do Senhor. Entendeu? Então é basicamente isso. A gente somos salvos pela graça de Deus. Tito, capítulo 3, do verso 5. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Isso aqui é muito interessante, pessoal. E ele nos salvou, né? Deixa bem claro aqui a passagem aqui de Tito, né? Coloca em ênfase, né? Que ele nos salvou porque teve compaixão de nós, não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Porque a naturalidade do homem é pecaminosa, todos nós sabemos disso. Então, o homem que não caminha nos caminhos do Senhor, ele tem tendência a fazer coisas ruins. Entendeu, pessoal? Então, se a gente não buscar o Senhor, se a gente não se entregar, né, diariamente para o Senhor, se a gente militar, né, conforme a carne, a gente vai se tornar uma pessoa ruim, né? Se até Jesus, quando aquele jovem chega para ele falando, bom mestre, Jesus fala, bom, por que me julgaste bom? Se nem Jesus aceitou, né, que o jovem julgasse ele como bom, imagine nós. Entendeu, pessoal? Então, é uma palavra muito séria, né, que é a respeito da bondade, né, da nossa bondade, porque de fato, pessoal, nós não somos bons, nossa natureza é pecaminosa, nós temos tendência a fazer coisas ruins. Se a gente não caminhar com Cristo, a gente faz coisas ruins. Caminhando, a gente às vezes já pisa na bola, às vezes a gente já faz alguma coisa errada, entendeu? Imagine se deixar levar mesmo pelo fruto da carne. Aí já era, e tá enrolado. Entendeu, pessoal? Então, é importante, né, que a gente entenda isso. E não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo e nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma vida nova, ou uma nova vida. Então, isso daqui é muito importante a gente entender. Então, que a gente possa buscar o Senhor, que a gente possa caminhar com o Senhor, porque a partir do momento que a gente faz isso, a partir do momento que a gente vai caminhando mais e mais com o Senhor, essa bondade que existe, né, essa alegria que provém do Espírito Santo que habita em nós, ela é expressada, e aonde que a gente passa, né, acontece a manifestação do reino do Senhor, porque a gente entende, né, que a Bíblia fala, e tudo que fizerdes, façai como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então ali começa a expressar a bondade, porque você está fazendo de todo o seu coração, você está servindo o seu irmão em amor, e é o que Jesus ensina. Então é basicamente isso nesse tópico, né? E eu quis colocar aqui na nota porque a gente entendeu ali em Efésios, né, que a salvação não é o resultado, né, de nossas obras, de nossos esforços. Por causa disso que a gente não deve se orgulhar. E na nota eu coloquei até em ênfase, né? Lembro que está escrito em Gálatas capítulo 4 do verso 7. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo que ele tem para dar aos seus filhos. E aqui a gente já começa a ver isso. Porque quando a gente volta aqui em Tito do capítulo 3 do verso 5. Olha só o que está escrito, né? E ele nos salvou porque teve compaixão de nós. A gente já começa a ver aqui os presentes do Senhor. Entendeu, pessoal? Então, é basicamente a palavra se conectando com uma outra, entendeu? A Bíblia ela é toda assim, todos nós conhecemos, né? Que a Bíblia assim, ela se completa, né? Então isso é muito importante a gente entender. Esse é um dos presentes que recebemos de Deus, que é a salvação, não por mérito nosso, mas por intermédio da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um dos presentes que recebemos, né, por intermédio de Cristo, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu, pessoal? Então essa é a aprovação de Deus. Que a gente possa cada dia mais entender isso, porque embora andemos, né, com a carne não militamos como ela. Entendeu, pessoal?
E o próximo tópico aqui fala a respeito do apoio de Deus. O apoio de Deus ele é muito importante, pessoal. O apoio de Deus é perfeito. Deus nos deu graça para viver uma vida nova, uma vida cheia de perseverança e com ânimo, sabendo o que nos espera. Quando eu falo a respeito, né, de saber o que nos espera, é a salvação. A gente sabe, a gente tem a certeza da salvação em nossos corações, porque a gente crê em Cristo. E a Bíblia fala, né, aquele que crer será salvo, né? Todavia, aquele que não crer será condenado. Então a gente crê em Cristo, a gente crê que a gente vai estar lá no grande dia ceando com o Senhor. Então isso aqui, quando a gente fala a respeito do apoio, a gente tem que entender esses detalhes. Porque no mundo a gente vai ter aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo, porque Jesus ele venceu o mundo. Em 2 Coríntios, do capítulo 12, do verso 9, a Bíblia fala: mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Romanos capítulo 6, verso 14. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Tiago capítulo 1, do verso 2 ao 4. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Olha só, meus irmãos, que sequência de palavras, porque a Bíblia ela se completa. A gente começa aqui em 2 Coríntios, do capítulo 12, do verso 9. A minha graça é tudo para vocês. Minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Ou seja, meus irmãos, não temas. Se você estiver passando por alguma situação na sua vida, ou se você estiver errando em alguma área, não temas, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Cara, isso que o apóstolo Paulo fala, né? Eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas. Muito ao contrário de nós, né? Hoje em dia, se a gente for olhar para as nossas fraquezas, a gente não gosta nem de expressar, entendeu? Ninguém gosta de expressar a sua fraqueza. Ninguém gosta de contar a sua fraqueza. Muito ao contrário de apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele se gabava em suas fraquezas, porque ele tinha fé, né? Ele tinha certeza que quando ele estava fraco, e aí que havia a manifestação do poder de Cristo. Entendeu, pessoal? Então, não temas, meu irmão. Rodrigo, então, eu não preciso me preocupar quando eu estiver em pecado? Eu não preciso mudar de vida? Não é sobre isso também, né, meus irmãos? É claro que a gente tem que procurar melhorar, a gente tem que procurar evoluir. Tá errando em alguma área? Começa a analisar. A Bíblia fala, né? Julgue a si mesmo. Olha o que você está fazendo. Quando a Bíblia fala a respeito de julgar a si mesmo, olha a sua vida. Entendeu? Olha para você, vê o que você está fazendo de errado, ou se você estiver errando em alguma área, você tem que começar a se policiar. Uma coisa que faz a gente errar demais são os gatilhos, entendeu? Então, tipo assim, comece a eliminar gatilhos. O que te faz pecar? Comece a analisar o que tá te fazendo pecar. Vou dar um exemplo. O que te faz pecar na imoralidade sexual? Rodrigo, são gatilhos. Aonde que vem os gatilhos? Redes sociais? Começa a mudar o seu comportamento quando você tiver em uma rede social. Rodrigo, o meu pecado é a bebida. Que gatilho te leva à bebida? Quais as amizades que você tem conversado? Rodrigo, o meu pecado aqui são xingamentos e tal, tô querendo mudar. O que te leva a fazer isso? Entendeu? São esses detalhes que você tem que começar a analisar, porque tudo começa em um gatilho. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente fosse colocar o pecado numa pirâmide, a gente não vai pular pro topo da pirâmide do nada, até porque ela é muito alta, né? Se a gente for pensar no contexto literal.
vai subir degrau por degrau, entendeu? A gente não vai pular lá pro topo. Esses degraus representam os gatilhos. Então, para a gente chegar lá em cima, teve muitos gatilhos. Então, a gente tem que começar a analisar todos os gatilhos que nos levam a pecar, entendeu? Porque a partir do momento que a gente elimina esses gatilhos, não tem como a gente chegar lá no topo, que é o pecado, entendeu, pessoal? Então, é basicamente isso. E que a gente possa, né, fazer que nem o apóstolo Paulo, se gabar nas fraquezas, mas não se gabar de uma forma de tipo assim, eu tô em pecado, eu tô gostando, vou continuar e tal, vou continuar aqui na imoralidade, vou continuar aqui dando uma bebidinha, fumando um cigarrinho e tal. Não é sobre isso, entendeu, pessoal? É sobre conserto, entendeu? É se gabar, porque se gabar, quando eu falo aqui, né, se alegrar, porque saber que o Senhor está trabalhando na sua vida, por mais que você seja pecador, porque é isso que o Senhor faz. Esse é o amor dele, esse é o favor imerecido da parte dele, essa é a graça capacitadora dele. Quando a gente lê 2 Coríntios capítulo 12, do verso 9, a gente entende que existe uma graça capacitadora ao nosso favor, entendeu, pessoal? Então que a gente possa aproveitar essa graça. Porque em Romanos capítulo 6, do verso 14, assim como eu li, né? O pecado não dominará mais vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Essa graça é a graça capacitadora, é a graça transformadora, é a graça que nos foi concedida por intermédio de Cristo, para a gente não ser dominado pelo pecado. Porque a partir do momento que a gente dá lugar para a carne, a partir do momento que a gente dá ocasião para a carne, a gente se torna escravo novamente, entendeu? Então é basicamente isso, que a gente possa não ser dominado mais pelo pecado, porque hoje a gente tem a graça do Senhor, mas essa graça não é para dar liberdade à carne. Gálatas fala a respeito disso, se eu não me engano é Gálatas capítulo 5, verso 1, não sei ao certo o versículo, mas fala, né, que Cristo vos chamou à liberdade. Porém, não use da liberdade que Cristo te deu para dar ocasião à carne. Então é sobre isso. A graça que Cristo nos deu, a liberdade que Cristo nos deu, é para poder viver uma vida de santidade. É a graça capacitadora, é a graça transformadora, é a graça que a gente tem que colocar em prática no nosso dia a dia. É a graça que quando você tiver com vontade de fazer algo errado, é o Espírito Santo falando com você, filho, sai fora. É aí que você tem que sair. Essa é a graça capacitadora, essa é a graça transformadora. Essa é a graça que Deus nos concede. E lá em Tiago, do capítulo 1, do verso 2 ao 4, fala a respeito das aflições. Então, a gente tem que se alegrar quando a gente estiver passando por aflições. Aflições, quando eu falo a respeito de aflições, pode ser em todos os quesitos da nossa vida. Assim, seja no quesito de falta, seja no quesito de perda, entendeu? No geral, se alegram, sintam-se felizes, porque a Bíblia fala, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ou seja, essas aflições, ela produz perseverança. E que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então, pessoal, as aprovações, né, as provações, as aflições, elas vêm para nos amadurecer. Ela vem para nos dar maturidade espiritual. E maturidade espiritual é você entender que você tem que caminhar independente de qualquer situação. Tá faltando para mim uma roupa. Caminha. Eu tô falando de coisa boba, tá, gente? Poderia falar de coisa muito mais profunda. Tá faltando para mim uma comida em casa. Caminha. Rodrigo, tá faltando... Outro exemplo aqui, uma coisa que a gente usa muito, vou colocar aqui do nosso dia a dia. Um meio de transporte para mim ir trabalhar, para mim ir para a igreja, para mim estudar. Caminha. É sobre isso, entendeu, pessoal? Estejam felizes, dando glória a Deus. Porque ela produz a perseverança, essas provações, essas aflições, elas produzem perseverança. E a perseverança, ela tem que ser perfeita, para que a gente seja maduros, corretos. E não falhar em nada, entendeu, pessoal? Porque a partir do momento que a gente gera essa maturidade espiritual dentro de nós, pode se levantar qualquer coisa que a gente permanece firme, que nem o exemplo da vida de Jó. Jó, ele tinha a maturidade espiritual.
Jó era um homem maduro e correto, não falhando em nada. Todo mundo que estava em volta dele, todos nós conhecemos essa passagem de Jó, todo mundo tentou tirar Jó do foco, tentou fazer Jó renunciar ao seu Deus. Mas Jó, ele tinha maturidade espiritual. Jó era um homem correto e ele não falhava em nada. Ele não dava a porta de legalidade para o inimigo. Entendeu, pessoal? Então entendam isso. As aflições, as provações, ela vêm para produzir a perseverança, para que essa perseverança seja perfeita, a fim de que a gente seja maduro e corretos, não falhando em nada. E a nota que eu coloquei aqui é o seguinte, que resume tudo. Tudo se resume em duas palavras: favor e merecido, porque de fato é isso. Nada é por intermédio nosso, né? Nada é por mérito nosso. Tudo se resume em duas palavras, que é o favor e merecido. E esse favor imerecido provém do Senhor. Que a gente não venha se orgulhar em nada, pois tudo é nos concedido como uma dádiva do Senhor, um presente, um favor imerecido do Pai Celestial por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu, pessoal? E esse é alguns dos favores imerecidos de Deus. Eu poderia colocar bem mais aqui, porque se eu for falar a respeito de favores imerecidos que acontecem, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Que nem eu coloquei aqui, ó, muitas vezes somos nós que não percebemos essa dádiva do Senhor. Seriam muitos. Então que a gente possa, né, a cada dia mais valorizar a boa vontade de Deus, que a gente possa valorizar, né, a aprovação de Deus, que a gente possa valorizar o apoio de Deus e ter consciência disso tudo, porque não adianta nada caminharmos inconsciente. Temos que caminhar com o Senhor consciente, sabendo o que está fazendo, entendendo a palavra, tendo uma macrovisão da Bíblia. Amém, pessoal? Então, esse foi o Devocional Comunhão de hoje, com o tema Favores Imerecidos.